Quais têm sido os teus adversários? Quais têm sido os teus traumas que têm talvez tentado parar o propósito de Deus para a sua vida? Glória a Deus, queridos. Que bom estarmos mais uma vez juntos para falarmos dos grandes feitos do nosso Deus. Quero compartilhar um texto que está no livro de 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4. A palavra do Senhor diz assim: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de Jezreel de que Saul e Jonatas haviam morrido. Sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa ela deixou cair e ele ficou manco e o seu nome era Mefibosete. Que dessa história de uma criança até então de 5 anos de idade, onde ele tinha um futuro promissor, onde o seu avô era o rei, onde o seu pai certamente era uma pessoa importante no reino e ele com uma grande convicção que talvez seria o próximo rei, que seria o sucessor do seu avô. Mas o que nós vemos, querido, que Mefibosete ele nasceu num berço real e ele saiu da realeza. E por causa de um acidente de percurso, ele foi para outra extremidade, para a pobreza. E o que nós vemos aqui é que esse acidente, embora com uma boa intenção de tentar salvar a vida daquela criança, um acidente que a sua ama, a sua babá, acabou ocasionando, talvez sem a maior intenção, porém, ele ficou coxo de ambos os pés. O que nós vemos é que então que esse jovem, esta criança chamado Mefibosete, ele foi da realeza para a pobreza. Alguém que tinha um futuro promissor, uma história certamente de riquezas, de conforto, ele vai para um lugar chamado Lodebar. Se você quiser ler o contexto, está no livro de 2 Samuel, capítulo 9, do versículo 1 ao 13, conta toda a história, onde o rei Davi, em um momento onde o seu reino estava vivendo um tempo de paz, onde os seus inimigos não traziam tanto perigo ao seu reino, ele chega para seu servo e pergunta assim: existe alguém da linhagem de Saul para que eu possa agir de benevolência para com ele? E ele diz: existe sim, existe Mefibosete. Ele está numa cidade chamada Lodebar. Querido, o que eu vejo que é interessante nesse texto é que Mefibosete, ele era um colecionador de traumas. Quando o rei chega para o seu servo e fala para ele e chamar realmente Mefibosete, para ele vir até o reino, até o palácio, quando Mefibosete se aproxima do rei Davi, a Bíblia diz que ele se prostra, coloca o seu rosto em terra e quando o rei fala para ele não temas, e ele se compara a um cão morto. Ou seja, emocionalmente, fisicamente, familiarmente, culturalmente, em todas as áreas da vida de Mefibosete, ele era um colecionador de traumas. Queridos, ou seja, quando nós vemos que ele era emocionalmente, ele se considerava como um cão, ele estava dizendo que ele não era alguém apto para estar naquele lugar. Mas eu quero dizer algo ao teu coração. Mefibosete, ele tinha sim uma história para ser promissora, onde ele seria provavelmente um próximo rei, mas um acidente de percurso amputou os sonhos daquele jovem, ainda quando criança com 5 anos. Mas o que eu quero dizer para você é que dentro desse contexto, nós vemos que o rei Davi, quando o chama, o rei Davi tem o poder para mudar a história daquele jovem. Ele tira Mefibosete de uma cidade chamada Lodebar, que um dos significados de Lodebar era lugar sem pastagem, ou um lugar de esquecimento. E o que acontece é que Davi se lembra de uma promessa que ele tinha feito para seu amigo Jonatas, que ele não ia fazer mal e não ia exterminar a linhagem real de Jonatas e Saul. E o que acontece é que esta lembrança faz ele ser retirado de um lugar de esquecimento e ser colocado novamente em um lugar de honra. Queridos, perceba que perante a mesa, Mefibosete, quando ele chegou diante do rei, ele comia todos os dias pão, ele comia os seus alimentos todos os dias na mesa do rei. O que o rei falou é que todos os dias você comerá à minha mesa. O que acontece é que Mefibosete, perante a mesa, ele era igual aos filhos do rei. Significa que ele saiu de um lugar de esquecimento para um lugar de honra. Ele saiu de um lugar onde emocionalmente ele não tinha nenhum familiar e ele agora era tratado como filho do rei. Imagine se o rei Davi pôde mudar a vida de Mefibosete. O que você acha que o rei Jesus pode fazer na tua história? Talvez você tenha colocado e tenha esquecido de quais são os sonhos de Deus para a tua família, para o seu ministério, para o seu chamado, para a sua vocação. Talvez você está num lugar onde Lodebar significa lugar sem pastagem e você não se sente suprido.
Mas eu quero dizer para você, desde aquele dia em diante, onde Mefibosete saiu de Lodebar e veio para o palácio, ele não era mais lembrado como um coxo, mas Mefibosete era lembrado como alguém que sentava todos os dias à mesa do rei. Eu quero dizer algo ao teu coração, você que me assiste nesse momento. Talvez o inimigo da tua alma tenha tentado fazer você esquecer a tua verdadeira identidade. Mefibosete, ele tinha todos os argumentos para estar no lugar de esquecimento, mas até o rei Davi mudar a sua sorte. E ele voltou a sentar-se à mesa. Perante a mesa, as suas limitações não eram vistas, porque perante a mesa, ele era considerado igual aos filhos do rei. Significa que o Salmo 23 fala que realmente o Senhor vai preparar uma mesa na presença dos nossos adversários. Quais têm sido os teus adversários? Quais têm sido os teus traumas que têm talvez tentado parar o propósito de Deus para a sua vida? Talvez você até já se acostumou a viver um lugar de esquecimento. Mas eu declaro que neste momento que você assiste esse vídeo, o Senhor vai trazer a lembrança, aquilo que te traz esperança. Deus não se esqueceu de você. E que por mais que as pessoas olhem os teus traumas, os teus tombos, os momentos e os dias que você caiu, Deus olha além dos teus tombos, Deus olha além dos teus traumas, Deus olha além das tuas limitações. Ele te olha como alguém que precisa sair de um lugar de esquecimento sem pastagem para sentar-se à mesa do rei. Querido, que através dessa breve meditação você possa abrir o seu coração e fazer o teu pensamento, o teu entendimento, realmente ser renovado para que você possa experimentar a boa, agradável e a perfeita vontade do Senhor. Mefibosete não seria mais conhecido como alguém derrotado, mas como alguém que se assentava à mesa do rei. O rei Jesus te chama para sentar à mesa dele. A Bíblia fala que ele vai preparar uma mesa na presença dos teus inimigos. É o Salmo 23. Mas a Bíblia inicia esse capítulo, versículo 1, falando: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O que tem faltado em teu coração? Quais têm sido os traumas que as circunstâncias geraram na sua vida? Quais foram os tombos que te fizeram realmente esquecer qual é a tua verdadeira identidade? Sabe qual é a verdadeira identidade de Mefibosete? Não é alguém esquecido sem pastagem, mas é alguém lembrado que se assenta à mesa do rei. Que você, a tua casa, a tua família possa se assentar na presença de Jesus. Que você possa assentar à mesa a qual o próprio Cristo te convida. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Que você possa se achegar à mesa do Senhor, porque pode acreditar, meu irmão, Deus te constituiu para ser membro de uma família celestial, que um dia iremos morar nos céus como realmente uma família que vai estar a eternidade juntamente com Ele. Mas que nesses dias, tudo aquilo que tem sido trauma e que tem paralisado a tua história, venha a ser cessado, porque o Rei se lembra de você. Portanto, você não será esquecido, porque o Rei Jesus jamais esqueceu a quem ele amou primeiro. Deus abençoe. Obrigado por estar conosco mais uma vez nessas breves meditações semanais e que realmente você possa abrir o seu coração para que a boa, a agradável e a perfeita vontade do Senhor se concretize em tua história, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe e até a próxima semana, em nome de Jesus.